Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Salmo 27 e o verso 4. Assim está escrito: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. São palavras de Davi diante de Deus, demonstrando a sua plena confiança e tendo certeza e experiências que nos momentos mais difíceis Deus esteve sempre presente para socorrê-lo, orientá-lo e ajudá-lo. E aqui ele tinha no seu coração um desejo. O desejo do coração de Davi era morar na casa do Senhor, habitar, estabelecer-se, ficar ali, porque ele sabia que ali era o lugar onde Deus tinha prometido colocar o seu nome, o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos. Portanto, a presença de Deus era real naquele lugar. E o salmista, sabendo disto, o coração dele, devotado a Deus como era, desejoso de uma proximidade cada vez maior com Deus, ele não delongou muito para revelar qual era o profundo desejo do seu coração. E ele deixou gravado com estas palavras: uma coisa pedi ao Senhor. Era um pedido que Davi fazia constantemente diante do Senhor Deus. E que pedido é este? Que ele diz, ele fez uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele não somente pediu a Deus, mas ele esforçou-se por buscar, por alcançar. E o que era que ele estava desejando? Ele diz aqui, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi não estava aqui contentando-se uma vez por semana e poucas horas, mas ele disse todos os dias. Então, a habitação de Deus na nossa vida deve ser permanente, porque todos os dias nós dependemos e precisamos da presença de Deus sobre a nossa vida. E a presença de Deus, Deus prometeu que estaria no templo. Mas aqui nós encontramos o salmista dizendo que ele queria morar. Ele sentia-se tão bem na presença de Deus que o desejo dele era morar ali, era viver ali, habitar naquele lugar, ficar permanentemente ali, porque ali ele recebia algo glorioso da parte de Deus que em outro lugar não tinha a mesma experiência. Então, por isso, ele disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, qual era o objetivo de Davi em desejar e buscar receber de Deus a graça para poder, então, morar na casa do Senhor? Qual era a realidade mais profunda que dominava o coração de Davi, criando nele esse desejo que o levou a agir diante de Deus? Então ele diz aqui na sequência destas palavras, ele diz o seguinte, todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. O que é contemplar? Contemplar é ver, é ficar admirado com o que vê, é ficar alegre por aquilo que está vendo. E o que era que ele queria ver? Ele queria contemplar a formosura do Senhor. Deus é formoso em tudo que faz.
A formosura de Deus se estampa na sua palavra e na criação que ele deixou aí para testemunho do seu poder criativo para todos nós. E Davi disse: eu tenho um desejo. Esse desejo criou em mim a necessidade de chegar diante de Deus e fazer a ele um pedido. Não é outra pessoa que pode atender a este meu pedido, mas é o próprio Deus. Portanto, eu me chego unicamente a ele, sem intermediário, sem terceiros. O acesso para Deus está aberto, diretamente. Então ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é para viver na ociosidade, mas é para aproveitar bem todos os momentos em que ele estivesse habitando na casa do Senhor, porque ele sabia que ali aconteceria a manifestação de Deus, e na sua manifestação a formosura de Deus poderia ser contemplada. E isto era o que encantava e movia o coração de Davi, por ter este desejo firme, seguro e resoluto para pedir a Deus que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e não somente isto, e aprender no seu templo. No templo de quem? No templo de Deus. Ali é onde há a manifestação de Deus. Davi disse que ali ele receberia de Deus lições profundas para a sua vida, através da contemplação da formosura do Senhor e daquilo que lhe seria ensinado quando da manifestação de Deus naquele templo. E no versículo 8 e 9, está escrito assim, no verso 8 e 9, está escrito assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, ele se antepôs e disse, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. É o que eu mais almejo, é o que eu desejo, é o que eu tenho necessidade, é buscar o teu rosto, buscar a tua face, contemplar a tua formosura. E quando Deus disse, buscai o meu rosto, o coração dele respondeu, decidido, o teu rosto, Senhor, buscarei. E no verso 9, ele diz, não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ele, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então, o clamor de Davi para habitar na casa do Senhor e o convite de Deus para buscar o seu rosto, essas duas coisas chegaram a consenso. Era o desejo de Davi habitar na casa do Senhor, morar ali por todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender dele no seu templo. E era o desejo de Deus de que o seu rosto fosse buscado. E Davi então disse, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então, observamos aqui quantas coisas ele aprendeu na casa do Senhor, na presença do Senhor, com a sua vida colocada à disposição de Deus. Quantas riquezas Deus abriu, quantas experiências profundas Davi teve com Deus, porque ele se dispôs a se colocar na posição diante de Deus, pela qual ele pudesse dali buscar ao Senhor, contemplar a face do Senhor, ser abençoado pelo Senhor, receber de Deus o livramento no dia da adversidade. Quando foi procurado por seus algozes, Deus
o escondeu no seu pavilhão de justiça. E não encontraram, não conseguiram fazer mal a Davi, porque Davi tinha uma aliança com Deus, de ser-lhe fiel, de buscar a sua face. E Deus tinha o comprometimento daqueles que o buscam. Deus estende a sua destra para livrar, para sustentar e para defender. Então aqui estava este desejo de Davi. Que seja o meu desejo, que seja o teu desejo, que seja o desejo do nosso coração, buscar ao Senhor, morar na casa do Senhor, viver todos os dias da nossa vida para o Senhor, não dividir com outras ações a vida que Deus nos permite viver nestes poucos anos de vida que temos aqui na terra. Mas viver com integridade, viver com o direcionamento correto na presença de Deus, com alegria, com júbilo, com gratidão. Isso vai acrescentar vida e experiências para os nossos dias. Davi aprendeu isto. E o importante é que em cada salmo que ele deixa registrado as suas experiências com Deus, aquilo se transforma em uma motivação para a nossa vida, como que uma lição que, se queremos também ter a plena comunhão com Deus, está aqui um caminho de alguém que já passou por ele e provou a presença de Deus na sua vida. E, portanto, se nós seguirmos por este caminho, com certeza o Senhor Deus virá ao nosso encontro e estenderá sobre nós a sua destra. E nós, então, teremos a oportunidade de, com o nosso coração, buscar a face do Senhor. Davi teve isto na sua vida. Quando a gente observa, se olhar só por um lado, a gente vai olhar o lado do sofrimento, da luta, da guerra, da peleja. Parece que Davi nem dormia de tanta guerra que aparecia. Mas mesmo apesar de tantas guerras, pelejas e inimigos, ele não se descuidava de uma coisa: a comunhão com Deus não era afetada por nada exterior. E foi isso que deu a ele sustentação e graça para ele permanecer de pé e não ser destruído pelos seus inimigos. Mas o Senhor Deus pôs sobre ele a sua mão e o livrou, e o guardou e o defendeu. Seus inimigos pereceram. Davi continuou até o último dia que Deus lhe permitiu viver aqui na terra. Então, buscar a face do Senhor, buscar o rosto do Senhor, contemplar a formosura do Senhor, aprender do Senhor no seu tempo. Quantas lições ricas que podemos aqui, então, aprender. Mas nós temos outros textos na palavra de Deus que enfatizam esta necessidade. Observe aqui, no Salmo 34 e o verso 4, ele diz assim: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quem busca ao Senhor não fica sem resposta. Quem busca ao Senhor tem uma resposta de Deus para a sua vida. Então, veja, por que há necessidade de que eu deva buscar ao Senhor, ter este desejo, esta alegria, este contentamento de buscar a face do Senhor, de contemplar a formosura dele, de observar na sua palavra a riqueza dos detalhes que ela me traz a respeito do Deus a quem eu sirvo e a quem adoro. Isso deve me encantar, me admirar e marcar a minha vida, para que eu tenha uma devoção firme, segura e que nada venha distrair e tirar-me do foco que é viver na presença de Deus. Na presença de Deus há abundância de alegrias. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Então, há abundância de alegrias. Em Jó, no capítulo 8, o versículo de número 5, está escrito assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia.
Veja também, de madrugada é uma oportunidade para se buscar a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. E nós precisamos aproveitar este tempo, porque a palavra de Deus nos afirma, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, e o versículo 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então aqui está se falando de tempo. Ainda dá tempo de buscar ao Senhor e de achá-lo, de encontrá-lo, porque chegará um tempo em que alguém quererá buscar ao Senhor, mas não vai mais poder achá-lo. E seguindo ele diz, e invocai-o enquanto está perto. Então ele se deixa achar e ele está perto. Então veja que esta proximidade de Deus está acessível para cada um de nós. Agora depende de nós ter no coração o desejo e este desejo criar em nós a disposição de nos colocar na direção do Senhor, de buscá-lo enquanto se pode achar, de invocá-lo enquanto ele está perto, como o salmista disse aqui, aonde li, no Salmo 27 e o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. E no verso 8, quando tu disseste, buscar o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. É o que eu mais quero, é o que eu desejo, é o que eu preciso, é o que eu entendo que vai afinar mais a minha comunhão contigo. Por isso, eu estou pronto, decidido a buscar o teu rosto, a tua presença. Em Amós, no capítulo 5 e o versículo de número 4, está escrito assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. À medida em que se busca ao Senhor, recebe dele vida. Aqui no tempo de Amós, estava acontecendo a predição da ruína de Israel por desprezar a Deus. Mas ainda assim, Deus usou o profeta Amós para chamar aquele povo e dizer a eles, buscai-me e vivei. E no versículo 6, buscai ao Senhor e vivei. Então, tudo dentro do tempo estabelecido pelo Senhor Deus, para buscá-lo. E em Oséias, no capítulo 10 e o versículo 12, está escrito assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então aqui está dito que é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Isaías disse, buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amós disse que é tempo de buscar a Deus para viver. E Oséias é tempo de buscar ao Senhor. Quando o povo de Deus se negou a viver segundo o propósito de Deus estabelecido para a vida dele, quando eles o julgaram que sabiam como se movimentar sem ter a profunda comunhão e a obediência diante de Deus, um povo estranho, que não era o povo do Senhor, passou a desejar e a buscar ao Senhor, e Deus se deixou achar por estas pessoas. Está aqui em Isaías, no capítulo 65, o versículo 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então observa, um povo a quem Deus orientou, ensinou, instruiu para buscá-lo,
que certamente em buscar a Deus os céus se abririam, os milagres aconteceriam, as experiências profundas com Deus se multiplicariam na vida daquele povo, mas uma grande parte deles fecharam o coração. E aqueles de que ninguém dava nada por eles, parece que eles nem faziam parte da aliança de Deus, mas eles se dispuseram a buscar a Deus. E o Senhor disse: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Deus aceitou, recebeu este povo de braços abertos. Hoje, este povo que não perguntava pelo Senhor, que não buscava por Ele, este povo que não era chamado pelo nome do Senhor, éramos nós, os gentios, povo estranho, que diz a palavra lá em Efésios. Paulo deixou registrado no capítulo 2, deixa eu confirmar os versículos, qual era a nossa condição, como nós éramos estranhos para Deus. Mas diz-nos a palavra que quando procuramos ao Senhor, fomos achados por Ele. Efésios, capítulo 2, o versículo 11 e 12. Olha qual era a nossa fotografia, a nossa figura, o nosso currículo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, observe, estáveis sem Cristo, 1. 2. Separados da comunidade de Israel, 3. Estranho aos concertos da promessa, 4. Não tendo esperança, e 5. Sem Deus no mundo. Olha a nossa condição. Éramos estranhos ou não éramos? Com certeza que éramos. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 5 identificações da nossa vida que nos colocavam no lugar de um estranho. Mas observe, aqui está escrito: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam, a um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Sabe qual é o nosso nome agora? Somos povo do Senhor. Aquela separação que existia, Jesus, pelo sacrifício, derrubou. Dos dois povos, ele fez um. E sabe como chama este povo feito pela redenção por Jesus? Não é mais judeus, não é gentios. É igreja de Deus. É corpo de Cristo. É filho de Deus. Cidadão da família dos santos. Herdeiros da promessa. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E agora, em Cristo, nós estamos em Cristo, estamos ligados à comunidade, estamos dentro da promessa de Deus, estamos alimentados com a esperança e temos Deus por nós. Então veja como mudou. Quando entendemos aqui que é tempo de buscar ao Senhor, significa que este tempo chegará um momento em que vai terminar. E quando terminar este tempo, a palavra de Deus diz que vão correr de um lado para o outro à procura de Deus e da sua palavra, mas não vão encontrar. Existem pessoas que estão querendo esperar para ver, mas será triste o fim destas pessoas. É melhor aproveitar o tempo oportuno enquanto se pode achar o Senhor e invocar enquanto Ele está perto, do que esperar o resultado e não buscá-lo e não invocá-lo, porque depois ficará muito difícil e não teremos nenhuma desculpa de dizer que não sabíamos, porque todos nós fomos advertidos e orientados pela palavra de Deus. Portanto, é tempo de buscar ao Senhor.
Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. No Antigo Testamento, tinha o tabernáculo, presença de Deus, depois tinha o templo, Deus colocou lá, como eu disse, o coração, o nome, os olhos e os ouvidos para aquele povo. Passado o tempo, Jesus veio e disse que o templo que Deus procura não é mais o templo feito por mãos de homens, mas é o templo espiritual. Então a nossa vida agora se tornou um templo para a habitação de Deus. Então nós precisamos que Deus habite na nossa vida, para que nós possamos ter comunhão diuturna com Ele, permanente, e que saibamos que a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Deus fez de nós o templo dele, a sua morada em espírito. E ele diz que procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós não precisamos mais colocar um lugar como o único foco possível de sentir a presença de Deus. Precisamos reunir-nos na comunidade, no templo? Sim, é dever. A comunhão dos santos exige isto para crescimento, para o fortalecimento espiritual. Mas, independente disto, no meu lar, no meu trabalho, na condução, na escola, aonde quer que nós estivermos, ali nós somos o templo de Deus. E nós temos que ter assegurado em nós a presença de Deus. Quando isto entendemos, nós vamos contemplar a formosura do Senhor e sempre vamos estar aprendendo cada vez mais de Deus. Ele vai proporcionando experiências novas e riquíssimas para a nossa vida, e que elas vão contribuir para a abertura dos nossos olhos espirituais e do nosso discernimento espiritual também. E aí vamos receber de Deus a sabedoria para discernir e ver corretamente. E ter o cuidado com as nossas palavras e atitudes, para não ferir a santidade de Deus que habita em nós. Então, quando o salmista disse uma coisa, pediu ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor, este desejo dominou por inteiro a vida dele. Que este desejo possa dominar o meu e o teu coração, que nós sejamos movidos pelo desejo e a disposição de buscar a face do Senhor, de contemplar ao Senhor, de estar próximo do Senhor, de aprender dele lições para a nossa vida. Ele está pronto a se manifestar e a nos ensinar a melhor maneira que podemos para servi-lo em amor, em fé, em espírito e em verdade, adorando-o na beleza da sua santidade. Aprendamos com Davi, então, a buscar ao Senhor, a face do Senhor e contemplar a sua formosura. Que isto seja um norte, um direcionamento para a nossa vida daqui para frente, porque se olharmos para este mundo, as coisas estão indo de mal a pior, mas quem se firma em Deus, e cada dia ele vai melhorando na presença do Senhor. Eu preciso ser melhor a cada dia. Você precisa ser melhor a cada dia. Portanto, busquemos ao Senhor. Busquemos a face do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor e vivei. O outro disse, é tempo de buscar ao Senhor. Enquanto pode achar, enquanto está perto, aproveite a oportunidade, não a despreze, não deixe passar. Segure-a, viva na presença de Deus e os resultados serão enriquecedores para mim, para você, para cada um de nós. Sigamos adiante nesta marcha firme de buscar a face do Senhor e aprender dele.
querendo Deus, amanhã retornaremos.